Faz 10 anos que eu trabalho na área de TI. Comecei como aprendiz em 1930. O que eu vou fazer? Eu como RH? Vou olhar meu WhatsApp, meu e-mail, vou, sei lá, ligar pra minha mãe, vou fazer qualquer outra coisa, menos prestar atenção em ti. Por quê? Porque eu sei que você vai falar sobre 10 anos de carreira pra frente. O que me interessa? Os últimos. As coisas mais relevantes. Aí as pessoas, eu vou fazer a linha do tempo. Então eu vou começar desde que eu comecei como estagiário. E depois eu fui aprendiz. E depois eu fui analista. Júnior. E o cargo é de gestor. Cara, tá, eu vi. Legal. Eu não quero saber disso. Puxa-saco é o único jeito da gente ter um plano de carreira hoje, da gente crescer? Como é que você vê isso? Não deveria ser. Não deveria ser, mas por hora é. É um dos, tá? Não é o único jeito. Vamos pensar que, de novo, não existe só empresa horrível. Existe empresa que faz o plano de carreira, que valoriza a pessoa, que faz um bom trabalho, piriri, pororó. Mas já está implementado um sistema comportamental dentro das empresas, cultural nas empresas, que tem relação com o comportamento. E isso precisa ser seguido para você conseguir galgar. Como que muda isso com as pessoas que não querem que isso continue chegando ao poder? Então, a gente precisa chegar lá. Eu sou uma pessoa de RH. Eu não quero que tenha 10 etapas no meu processo seletivo. Isso vem do meu gerente de RH. Como é que eu vou discutir isso quando eu for gerente de RH e propor que seja diferente? E que a gente teste diferente. Que eu tenha coragem para dizer, vamos testar, ter só 3 etapas para ver se melhora. Então, as pessoas precisam chegar lá para mudar. Vamos chegar todo mundo lá. Chegamos lá. Agora não precisa mais do curso puxa-saco, aposenta essa merda, porque também, pra mim não quero viver disso, porque assim, vamos evoluir, sabe, vamos falar de outras coisas. Tô falando de uma coisa que me irrita, que é ter que ser puxa-saco dentro da empresa, ok, tô te ensinando isso. Chega lá, faz diferente, cara. Começa a fazer diferente. Mas o que é o seu curso de puxa-saco? O meu curso de puxa-saco ensina você a evoluir dentro da empresa ou a ter paz. Comportamentos e atitudes diárias que você vai ter. E eu sempre falo, tá? Não precisa nem fazer o curso de puxa-saco pra você ter a primeira dica importante. Você tem que ser próximo da liderança. Para de ficar eu vou me aproximar do meu coleguinha. Eu vou me aproximar de não sei o quê. Não, é da tua liderança. É ele que vai te levar a qualquer lugar dentro da empresa, fora da empresa, em qualquer movimento que você vai fazer. Você tem que se aproximar do teu líder direto. Eu ensino como fazer no curso, né? Através de atitudes, de dia a dia, de posicionamento, de coisas que você fala ou deixa de falar. Então, muitas vezes, o não falar também é um comportamento, né? Que é essa coisa que eu falei, do dividir. Então, às vezes, a gente tem que dividir responsabilidade. A gente tem que entender até onde a gente vai. A gente tem que abrir mão de coisas. Então, a bem da verdade, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou mostrar tudo que eu sei, eu vou fazer e vou acontecer. Às vezes, você tem que compartilhar com a tua gestão e deixar ela assumir. Que você trouxe isso pra ela. E ela vai levar os louros. Mas faz parte do teu trabalho. Ela vai levar os louros e ela vai pensar assim, quando eu precisar da Luciana, eu vou contar com ela. Que ela me ajudou, Luciana é parceira, me ajudou, ela não foi egoísta. Quando eu precisei, ela me ajudou. Então, eu vou contar com ela. Então, a partir disso, você vai construindo dentro da mente do teu gestor a confiança. Pra mim é isso, o gestor confia em ti, ele vai te levar a qualquer lugar. Inclusive, as pessoas saem das empresas e são levadas pela gestão. Eu falo muito disso. Indicação. Indicação. Tem vaga que nem é aberta, gente. A gente vai até falar só sobre isso aqui, que eu trouxe até um ponto só pra falar sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas não entendem isso. É indicação. Né? Eu gostei de trabalhar contigo. Eu quero trabalhar contigo de novo, de novo. Quantas vezes eu não tive problema da minha equipe, um cara sair e levar 3? Eu falo, até um amigo meu, beijo Marcão, tomando seu cu. Marcão, amigo meu, foi contratado pela Veja, levou 3 dos meus melhores funcionários embora. E eu vou fazer o quê? Faz parte. Faz parte, não consigo pagar jogo, mais. é do jogo. Do jogo, do game, Mas enfim, porque quando você fala, a gente já vai falar um pouco só sobre isso, mas quando você fala de puxar saco, o nome é muito bom. É bom o nome. Bom, é brabo. É proposital o nome. Brabo. É proposital o nome. Pra quem entende, dá pra sacar que Exatamente. Porque automaticamente alguém que não entende fala, lá! Isso aí. Geralmente... E aí é que entra eu explicar o que é. Né? Porque as pessoas associam esse puxa-saco com ser esse pavão. Essa pessoa que ela é escandalosa. O Smithers do Sr. Burns, eu vou participar do não sei o que. Ai, chefinho. Isso, pipi, popó. Então, um Minion, né? Um Minion, assim. Qual era daquele personagem de TV Colosso? Lembra que tinha o Tchutchucão? Isso. Um bobinho, assim. Que ficava ali. Sabe? Sem estratégia, que geralmente é uma pessoa que ela vai fazendo alguma coisa ali, ela vai testar. Eu ri na reunião e o chefe gostou, vou fazer de novo.
Vou rir na próxima. Ah, ele gostou, me convidou para um happy hour, eu vou no próximo. Ele não pensa, ele vai fazendo. A ideia do curso puxa-saco é organizar as coisas e eliminar esse puxa-saco pavão. Como eu falei, comparar. Então, um chefe que tiver um puxa-saco, que fez o curso de puxa-saco, e o pavão, ele vai comparar. Ele vai pensar, meu Deus, que pessoa idiota. Vai olhar pro pavão e pensar, Jesus, parece um idiota. E vai olhar pro outro e vai pensar, nossa, nem tô entendendo que ele tá puxando o saco. Ele tá sendo um bom funcionário. Ele tá sendo inteligente. E às vezes, nossa, mas e se ele perceber? Melhor ainda. Porque ele vai ver que você não é um babacão. Que você tá jogando jogo. Que você sabe ser político dentro de uma empresa. E é uma característica que a gestão precisa. Então, quando ele pensar em sucessão, ele vai pensar em alguém que possa passar credibilidade para depois ele não ser cobrado, né? Porque imagina ele indicar você como sucessor e você é um babacão. E aí, ele vai dizer pra mim, Luciano, por que você indicou o fulano? Ele é um babacão. Pois é, eu não sou um bom líder, né? Não soube indicar minha própria sucessão. Então, muitas vezes, né, que as pessoas dizem, eu vou ser e ele vai perceber. Muito bom. É ótimo que ele perceba. Por quê? Porque as pessoas, só os babacas somos nós que trabalhamos. Dentro da empresa tem pouquíssimos babacas. Todo mundo já entendeu. Quando você chega no cargo de gestão, você já entendeu. Já entendeu como é que é o jogo. E você tá jogando. Eu gosto de dar um exemplo, que eu até usei no meu livro, que é um exemplo muito bom. Quando eu trabalhava em redação, é muito comum um cara que trabalha em redação, ele gostar muito do texto dele. Meu texto é muito bom. Sim. Eu sou muito esperto, sou muito intelectual, eu ouço todas as boas bandas, eu leio todos os bons livros, eu vou a todos os rolês. E meu chefe tem que reconhecer pelo meu bom gosto. Chefe, olha como meu gosto é bom. E eu cheguei a ter um chefe que ele era muito maluco, assim. Ele reconhecia o bom texto das pessoas. Falou assim, nossa, isso é um bom texto, isso é um bom tal. Só que ele não promovia ninguém por um bom texto. E eu lembro que eu consegui ser promovido, eu consegui ganhar um cargo de liderança, consegui crescer, porque eu comecei a dar resultado. Uhum. E meu texto era medíocre. Isso começou a gerar uma revolta até em alguns pares, do tipo assim, pô, mas seu texto é uma bosta. Pô, mas meu texto é muito melhor que o seu, tal, como é que você consegue? Eu falei assim, cara, é que o seu texto dá 100 visitas, o meu dá 1.000. Sim. 10.000. E meu texto é ruim. Sim. Imagina se seu texto bom desse 10.000. Uhum. Então, quem tá errado não sou eu, que sou medíocre, mas consigo dar clique. Quem tá errado é você, que é ótimo, mas não consegue dar clique. Porque aos olhos do chefe, o que valia pra ele como valor não era o texto. O que valia pra ele era o clique. Porque o que ele ia levar pra gerência dele é como é que estão a taxa de cliques no nosso site? Quanto que a gente vendeu? Quanto que a gente rodou de publicidade? Porque às vezes a gente não dimensiona isso, né? Porque o que, pra mim, o funcionário às vezes tem muito valor, pro meu chefe, às vezes, é bosta. É o que você falou, é o mínimo. Eu sou um bom funcionário, eu chego no horário, eu faço tudo bonitinho, eu entrego, tal. Porra, legal. Mas o que serve como meta é isso, né? Eu ligo pra todos os meus clientes, eu cumpro todas as minhas FUPs. Porra, legal, mas quanto de meta de financeiro você bate? É importante, às vezes, você nivelar, né, exatamente qual que é a percepção que o seu chefe tem como o que te faz um bom funcionário do que você acredita que te faz um bom funcionário. E a gente acha, às vezes, que o medíocre tá sendo valorizado, né? Medíocre pra ti. Pra empresa não é medíocre. Porque ela mantém... Como é que uma empresa decide manter um gestor que assedia moralmente as pessoas e não faz nada? Porque pra empresa, o assediar moralmente é menos impactante do que o resultado que aquela pessoa dá. Então, a área comercial, por exemplo, às vezes o cara... mas o cara não faz nada, não sei o que. Daqui a pouco ele levou a carteira dele pra empresa. Ele só tem uma carteira que ele puxou. E pra onde ele vai, os clientes vão atrás dele. Esse é o lance dele. Pra empresa tá interessante, pra empresa é negócio, é isso. Então, a empresa tá enxergando uma vantagem, um brilho naquilo que pra ti é medíocre. A empresa só mantém funcionário medíocre. Como eu falei, medíocre pra ti. Dentro dos parâmetros deles, dentro do que eles consideram um bom funcionário, aquela pessoa tá entregando o que deveria. E o que eles gostam. Então, como é que eu vou saber disso? Observa. As pessoas são feitas de bode expiatório também, né? Luciana, a fulana denunciou o assédio moral, foi demitida. Isso é um recado?
Já entenderam, né? Então, não vão denunciar, porque quem denuncia é demitido. Vai ser demitido. Então, a empresa começa a dar recados. Pô, o Edson foi promovido. Com texto, não é um recado. Pô, porque tu não tá enxergando isso, cara? Eu não preciso te dizer. Ele foi promovido e você acha o texto dele medíocre. Por que a empresa promoveu ele? Qual é o motivo? Tem um motivo por trás, porque a empresa não é burra. A empresa não joga dinheiro fora, não bota dinheiro no lixo. Ela tá sempre pensando em estratégia. O que é estratégico, o que é interessante. Independente de qualquer coisa. Elas passam por cima de tudo. Todos os aspectos morais que tiverem que passar. E é muito louco porque eu também tenho essa percepção do outro lado como liderança também. Eu já tive discussão com um funcionário do tipo assim... Pô, Ed, olha isso aqui que incrível que eu fiz. Isso, a pessoa tem essa visão. E eu falar, velho... Incrível pra ti. Grande bosta, sabe? Que bosta, velho. Grandes merdas. Pô, fiquei 3 dias aqui pra fazer esse vídeo de 1 minuto. Eu falei, porra, irmão, 3 dias dava pra você fazer 3 vídeos de 10, tá ligado? E se tivesse te perguntado o que é o teu padrão de ótimo, você teria esclarecido. E você não teria perdido teu tempo lá, baixando a cabeça pra fazer um negócio totalmente inútil. E às vezes, por exemplo, você falou uma coisa que é uma coisa que eu entendi com o tempo. Às vezes faltou pra mim avisar. Cara, eu não quero Isso aí. 3 dias pra 1. Eu quero Isso aí. 1 de 10, sabe? É 1 a cada 3, sabe? A linha. E às vezes é essa troca que falta. E acho que tem esse papo sobre gestão, né? E vou puxar até um caso pessoal meu. Primeira vez que eu ganhei um cargo de gestão, foi uma bomba que caiu no meu colo. Tá tudo bem na minha vida. Eu falei assim, agora você lidera 10 pessoas. Então vamos lá, né? Então é isso daí, né? Então um dia eu chegava no meu trabalho a hora que eu queria, essa era a hora que eu queria, resolvia meus BO, ia embora, no outro dia eu tinha 10 problemas pra resolver na minha vida, fora os meus problemas, fora meus 10 chefes, que é uma coisa incrível que eu tinha um monte de patrão, e num dia tu era colega, no outro tu era chefe. E já acabou. Ninguém mais almoçava comigo. Isso aí. E eu lembro que meu chefe maravilhoso. Que é uma coisa que as pessoas têm que entender. Chefes entendam. Ninguém quer almoçar contigo. Tá todo mundo... Ninguém quer. Eu vou te contar uma coisa. O que eu ganhei no dia que eu ganhei um cargo de liderança de 10 funcionários, tá? Pra você dar uma risada. Uma placa? Não. Eu ganhei um livro. Ai, que inspirador. Monge executivo. Inspirador. Pai rico, pai pobre. Vai lá, pra você. Pai rico não. Pai rico, filho rico. Aí fui eu lá. Sabe? Tá, tem um livro e tenho 10 pessoas pra cuidar. É isso aí que eu tenho agora. Tenho 10 problemas pra resolver e uma leitura obrigatória. E essa é uma parada que é muito difícil. Depois, quando eu abri empresa... Pô, de novo, eu resolvia tudo sozinho, era ótimo, até o momento que eu tive 10 funcionários e minha vida virou um inferno. Sim. Fiz a vida de umas pessoas um inferno também, porque quando você não consegue resolver, a vida das pessoas é ruim. E é uma coisa que até fui buscar ajuda, fui buscar curso, fui buscar outros aconselhamentos. Em 2023 fiz um curso de liderança, conversei com algumas pessoas justamente por conta disso, porque eu realmente entendi o quanto que é difícil liderar pessoas. E você tá vendo uma geração que não quer mais ser líder, né? As pessoas não querem mais, estão fugindo? O que é pra você, como RH, que uma pessoa erra na hora da entrevista? Ela erra querendo ser ela mesma. Bom demais. Não pode ser você mesmo na entrevista. Não pode ter... Uma coisa que as pessoas são muito babaca. As pessoas são, assim, muito inocentes. É cair naquele papo que é armadilha de seja você mesmo, seja espontâneo. Eu quero uma pessoa espontânea. E ela vai indo naquela espontaneidade, naquela armadilha. E eu observava muitas pessoas caírem na armadilha do ambiente seguro da entrevista. Quer dizer assim, cara, você saiu da empresa tal. Nossa, eu já trabalhei lá. Aquela empresa era meio tóxica, né? Vai dizer, né? Daí tu vai indo e a pessoa... Não, era, né? O fulano... Nossa, o fulano era terrível. Cara, a pessoa cai. Que nem pato. Por quê? Porque a gente tem uma autoconfiança tão grande, às vezes, na gente, que a gente pensa assim, fui chamado pra entrevista. Eva, legal. Mulher, esposa. Tem uma entrevista amanhã, o que eu vou fazer? Vou jogar bola. Cara, a pessoa do RH, ela olhou o teu currículo e ela tá prontinha pra te ferrar. E não é assim no ferrar de te prejudicar, mas é assim, eu preciso pegar nos teus pontos fracos. Porque senão eu não vou eliminar ninguém. Porque se eu achar todo mundo bom, qual vai ser o meu critério? Nenhum. Então, eu vou pegar nos teus pontos fracos. Eu vou pegar no porquê que tu saiu daquela empresa, do qual era o problema que tu tinha com aquela empresa. Eu sei que aquela empresa é problemática, já vou nisso. Ficou pouco tempo na empresa, vou falar sobre isso? Porque pra mim interessa, eu estou representando a empresa.
Eu não vou contratar alguém e vou passar vergonha depois com o gestor. E aí a pessoa vai indo, né? Eu não vou me preparar. Eu sou bom. Por quê? Porque a pessoa, e é a lógica correta. Eu vou te chamar pra entrevista, tecnicamente eu acho que você tem o perfil. Ok, mas eu só vi o teu currículo. O teu currículo, você pode mentir. O teu currículo, como é que eu vou saber? Que você não inventou todo aquele currículo, que é tudo mentira, os nomes das empresas e tudo mais. Como é que eu vou conferir isso na entrevista? Então, o pior erro que as pessoas cometem é não se preparar para a entrevista. A empresa se preparou, o RH se preparou, você não se preparou, você vai cair em todas as armadilhas do RH e depois vai chorar, vai reclamar que foi, me manipularam. Sim, te manipularam e você não sabia, você não quis saber que você estava sendo manipulado, mas é esse o intuito. Eu preciso pegar nos teus pontos fracos. De novo, o gestor depois vai te entrevistar ou até mesmo te contratar e vai sobrar para RH. O gestor vai dizer, Luciana, tu não viu que o cara aqui quer... Por que tu quer contratar? Me diz uma coisa, Luciana, você quer que eu perca tempo com essa pessoa ficou 3 meses nessa empresa? Por que ele ficou 3 meses? E aí eu vou dizer, eu não perguntei. Não, né? Tenho que perguntar, tenho que instigar a pessoa. Aliás, esse é um ótimo ponto, às vezes, que até pra dar uma dica aqui, ó, um conselhinho pra você que tá vendo isso daqui. Tu não precisa contar tudo no seu currículo, tá? Não, por exemplo, 3 meses não é experiência, cara. Esconde isso aí. Meu Deus, cara, as pessoas... fiquei 3 meses. Não, vamos pensar em outra coisa. 3 meses de experiência pra ti e pra empresa. Se tu não gostou da porra da vaga, é melhor já sair antes dos 3 meses e fingir que nada aconteceu. Finge que não aconteceu. Não cita em currículo, não nada. Consultar a carteira. Gente, isso aí se acontece uma vez em 1 milhão. O RH não tem tempo a perder, eu não vou ficar lá consultando carteira de todo mundo. Mas com PJ hoje em dia? Lá na etapa de DP, o departamento tá cagando. Tipo assim, eu vou admitir a pessoa. Se o RH viu 3 meses ou não viu, o problema é dele, o recrutamento, né? Cada etapa, cada subsistema do RH tem a sua função. Não, aí as pessoas jogam contra elas mesmas. Vou botar 3 meses ali. Aí fica o currículo do cara 3 meses numa, 6 meses noutra, 3 meses noutra, não sei o quê. Bom, não para emprego nenhum, né? Não sou chamado pra entrevista, eu não sei por quê. Não para em emprego nenhum. As pessoas não sabem ler o próprio currículo. Isso é... mas eu só trabalho PJ. Daí eu botei cada um separadinho. Daí eu digo, idiota, cria tua própria consultoria e junta tudo essas porra. Vai ficar 1 mês numa, 3 semanas noutra, projetinho, não sei do que. Uma baderna o currículo. Tu mesmo não te contrataria. Quando eu perguntar, mas tu não acha chato? Ficou só 2 meses na empresa, né? Qual é o teu problema? O problema é tu. Não é as empresas. Não, porque aquela empresa tinha um gestor que me assediava e não sei o que. Sim, a empresa que tá te ouvindo tá cagando. Ela sempre vai pensar que tu tem um problema. Tu não consegue trabalhar. E entrevista não é terapia, né? Qual é o teu problema? Tu não sabe. Tu tem problema. Tu não fica em lugar nenhum. As pessoas esquecem isso, né? As pessoas não lembram que... Não são chamadas. Quando são chamadas pra entrevista, caem na pergunta e não sabem responder. Mas não são chamadas, às vezes, pra entrevista, a maioria das vezes. E a apresentação inicial? A apresentação inicial é aqueles babaca que ficam fazendo a linha do tempo, né? Vamos pensar, tu tem 10 anos de experiência, tá? Eu sei, eu te chamei, eu vi teu currículo, tá ali o teu currículo, eu vi 10 anos de experiência. Aí a primeira coisa que vai falar, tô te vendo agora, te conheci. É você dizer assim, então, faz 10 anos que eu trabalho na área de TI, comecei como aprendiz em 1930. O que eu vou fazer? Eu como RH? Vou olhar meu WhatsApp, meu e-mail, vou, sei lá, ligar pra minha mãe, vou fazer qualquer outra coisa, menos prestar atenção em ti. Por quê? Porque eu sei que você vai falar sobre 10 anos de carreira pra frente. O que me interessa? Os últimos. As coisas mais relevantes. Aí as pessoas, eu vou fazer a linha do tempo. Então, eu vou começar desde que eu comecei como estagiário. E depois eu fui aprendiz. E depois eu fui analista. Júnior. E o cargo é de gestor. Cara, tá, eu vi. Legal. Eu não quero saber disso. Flui. De novo, despreparo. As pessoas não ensaiam a apresentação, um negócio que eu sou muito chata em mentoria e curso, eu sou chata. Eu digo pra pessoa assim, ensaia como se fosse uma peça de teatro. Você vai ter a tua apresentação inicial na ponta da língua. Obsessivo. Você vai fazer aquela apresentação inicial com todo mundo. A mesma apresentação inicial, você vai trocar as palavras-chave da vaga, vai adicionar ali algumas palavras-chave da vaga, mas é sempre a mesma. Por quê? Porque é a conquista, como se fosse você conquistando alguém. Se eu já não dou uma boa impressão nos primeiros 30 segundos que eu tô falando com a pessoa, já era, eu esqueci de ti. E uma coisa que o recrutador faz, né? Às vezes a gente anota assim, camiseta vermelha, óculos preto.
pra eu me lembrar de ti. Puta, isso é uma coisa que eu fazia muito. Por quê? Porque, imagina, eu vou entrevistar sei lá quantas pessoas, tô ali no dia a dia, não sei o quê. Quando eu faço isso, é porque eu quero me lembrar de ti, que é importante. Eu falei contigo, eu gostei de ti. Então, às vezes, você tem que ser uma pessoa gostável. A pessoa tem que gostar de ti. Porque, tecnicamente, eu sei que você é bom. Eu te chamei. Se vão pra entrevista, Luciana, mas... Pô, e o meu técnico, né? Eu sou tão bom, não sei o quê. Como é que a outra pessoa passou? Se fosse só pelo técnico, não tinha entrevista. Vamos fazer o processo seletivo só pelo currículo, então. Os melhores currículos são contratados, manda a carta proposta, pronto. Não, e outra, Lu, as pessoas... É muito difícil, assim, porque eu entendo o trabalhador, que às vezes ele tá tão inserido no trabalho dele, é uma vida tão miserável, Sim. que o cara, às vezes, ele não tá pensando além, Exato. tá tudo bem. Mas o problema é que, às vezes, você precisa se tirar, sabe? Você precisa olhar-se de fora pra você Isso. entender onde você tá inserido. Como eu falei, do meu último processo seletivo foram, mais de 2.000 currículos. Deus me livre de voltar ter que precisar de novo. Sim. Cara, a base de todo mundo é igual. Sim. Todo mundo Alguma formado coisa em tem que te faculdade, diferenciar. Todo mundo trabalhando em redação, todo mundo... Cara, Isso. todo mundo aqui, tecnicamente, tem uma faculdade, um curso de ensino superior. Exatamente. Todo mundo aqui tem uma profissão, uma carreira profissional, né? Tá trabalhando num lugar, todo mundo aqui... Pô, qual que é o diferencial? Então, o que acontece? Pô, o ensino superior, pra mim, já deixa de ser um diferencial. Então, eu começo a olhar, tipo assim, tá... Eu começo a criar padrões mínimos. Onde trabalhou... atividade extracurricular, o portfólio, o que tem de diferente, a apresentação. Então, por exemplo, eu parei de aceitar currículo de e-mail que vem sem corpo do texto. Sim. Se o cara não escreveu um oi, tudo bem, estou mandando, eu já deleto. Falo, cara, o cara nem tá afim também. Pum, eu preciso me poupar um tempo, vambora. Sim. Sacou? Ah, mas Ed, não é justo. Beleza. Sim, mas todo mundo tá consciente que não é justo. A gente sabe que não... Ninguém é burro. Todo mundo sabe que não é justo. Várias coisas não são justas, mas algum critério a gente vai ter que seguir. 2.000 e-mails pra ler, entendeu? 2.000 e-mails pra ler. Algum critério eu tive. E aí, quando você senta com a pessoa na reunião, pra ter uma reunião, pra ter uma entrevista, porra, às vezes você faz... Pô, da última vez eu fiz acho que 30 entrevistas. Sim. Em uma semana. Sim, tem umas pessoas que se tornam totalmente invisível. Vira barulho. Lembra de estar conversando Isso, com tu tá o ali, Léo? tu tá pensando assim, eu tenho 2 e-mails pra ver e amanhã eu vou gravar um negócio. E aí, Léo, o que você gostou? O terceiro cara. Qual que é o terceiro cara? Isso, O do cachorro. Cachorro? Cachorro? Não, do não sei o quê. Por quê? Porque é NPC. E aí, Isso. E o cara só fala assim, o Não cara é um foi NPC, marcante ele nada. Não contou uma história legal. Ele não tem um traço de personalidade. Nada. Então, às vezes, o cara precisa levar alguma coisa. Precisa. E é difícil falar isso, né? Mas você precisa trazer uma coisa pro jogo que a pessoa Isso. lembre de você. Alguma coisa que não seja uma coisa imbecil, mas que seja legal de lembrar, Isso, né? seja agradável. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa legal. Queira ser legal, queira ser uma pessoa que... Eu quero trabalhar contigo. Eu gosto de ti. Eu tenho que gostar de trabalhar contigo. Tecnicamente, eu sei que você vai me entregar. Agora, se eu não gostar de trabalhar contigo, se eu achar que você é um chato, não vou querer. Não vou querer. Aí tem um monólogo, né? A pessoa fica ali, sei lá, 15, 20 minutos na apresentação inicial. Não vence o negócio. Daqui a pouco eu penso assim, eu vou encerrar, sabe? Porque parece que eu nem tenho mais nada pra perguntar. A pessoa falou tanto que eu nem tenho mais nada pra perguntar. Comunicação é eu falar, você fala. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Senão, não é comunicação. E não aproveita. Isso que é uma boa que aconteceu comigo no último processo. Você vai amar. A gente tá numa sala, né? Mas a gente tá no YouTube. Tá. E aí eu chamei os candidatos. Eu falei assim, beleza, tá, a gente tá terminando o canal no YouTube. Tamo, tal. E eu queria saber de você se você consome conteúdo de internet, né? Pô, hoje em dia... Sim, tá, o mínimo, né? Todo mundo consome conteúdo de internet. Sim, né? em algum nível, com certeza. Consumo. Então. O que você consome? Pô, mais de um. Pra ser muito gentil, porque foi bem mais Sim. que um. Um monte de coisa. Isso, um monte de coisa. Superficial. O que você gosta? Uns canais do YouTube. Acho legal. Qual? Por quê? Sim. E a pessoa trava. Sim. E se ele fala assim, pô, tu tá vindo pra um canal do YouTube Isso. fazer uma entrevista? Você devia estar pensando, pô, quais canais você gosta? Sim. Quais as potências que você poderia... Outra, pô, se tu pudesse mexer um bagulho no canal do YouTube, o que você faria? Sim. Nesse canal, sabe? Você vê, a pessoa veio sem ideia. Seca, pessoa. E a pessoa Vazia. ela veio... Pô, literalmente ela veio pra Jogos Mortais. Uhum.
E é muito difícil, porque exatamente vira o critério. Porque assim, Virou um critério pra ti. pra mim, virou assim, a primeira pessoa que me dá uma resposta que não seja de NPC, eu falo, pô, esse cara tem personalidade, pelo menos. Porque eu tive 10 NPC que não sabem responder, Isso aí. esse me deu uma resposta. Isso aí. Tá vendo que faltou a preparação? Bom, eu tô indo pra uma entrevista. Bom, é uma coisa de YouTube. Então, minimamente YouTube, tem que... Sabe? Tu minimamente... Pô, a vaga tá ali pedindo experiência com o sistema SAP. Tá, então isso é uma coisa importante pra eles. E aí, qual é a tua experiência com... Já trabalhou com SAP? Já. Já o quê? Né? Foda-se, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas eu sei que já, né, o idiota, mas sabe? O recrutador na hora, gente, não pense que a gente tem sangue de barata, a gente tá pensando, tipo assim, tudo bem, eu tô vendo aqui que já, né, mas tu não vai me dizer mais nada? Eu não vou te dizer isso, porque isso é uma obviedade. Eu não vou te pedir, tá, mas fala um pouco mais. Eu vou marcar ali, superficial. Por quê? Porque se é uma coisa imprescindível da vaga, você tem que ter um exemplo ali pra mim. Já onde, quando, que nível era? Você era usuário? Você só utilizava qual era o módulo SAP que você trabalhava? Mas eu não vou te perguntar isso. E aí, às vezes as pessoas dizem, né? Nossa, entrevista é muito ruim de RH. Perguntas idiotas. Perguntas idiotas, pode até ser, mas você não soube responder. Por mais que a minha pergunta pareça e sou idiota e talvez seja idiota, é teu papel não ser um idiota respondendo. E outra, a entrevista, as pessoas não lembram disso, mas a entrevista não é sobre a empresa. Isso, é sobre o candidato. Isso, exatamente. Quem tá no holofote é o candidato. E se o candidato não sabe aproveitar o holofote... Isso aí. Aí ele tem um problema. Porque assim, pô, pensa assim, você. Quantas entrevistas você já fez? Exato. Como é que era a sua agenda? Como é que é a quantidade de dia que você tem? Claro. Pô, eu parei 10 minutos pra ouvir uma pessoa. 10, tô sendo gentil, assim. Mas às vezes eu separava Não mais. meia hora Exatamente. pra ter uma entrevista com uma pessoa no mínimo. Se eu parei meia hora e minha entrevista durou 5 minutos, eu olho e falo assim, Sim. velho, meia hora do meu dia que eu joguei no lixo. Porque eu dei meia hora pra essa pessoa me conquistar. Sim. Daí as pessoas, porque eu participo de muitas, porque eu tô cansada, porque não sei o quê. Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas como é que sai desse limbo? Então, uma coisa que eu digo assim, vamos pensar então que você tá de saco cheio das entrevistas e nem todas você quer se preparar, você tá cagando. Pra alguma você vai ter que se preparar. Então, pelo menos escolhe alguma que você vai ter uma dedicação ali, que você vai se preparar, que você vai saber o que responder, que você vai responder pra poder ter a vaga que você quer. Porque se todas você for largada assim que nem um ogro, um ermitão, que não se importa com nada, eu tô nem aí, se quiser me contrata, porque eu que tenho aqui, o currículo, não sei o quê, não vai passar em nenhuma. Então não adianta... Eu entendo, às vezes eu entendo a dor das pessoas. Eu sei que é um saco, eu sei que é uma merda, eu sei que é muita entrevista, eu sei que é blá blá blá, eu sei que é pergunta idiota. Mas assim, o que tu vai fazer? Você vai mudar o mundo? O que você vai dizer? Ai, olha só, as tuas perguntas são muito idiotas, recrutador, melhore. Ai, tá, tchau, vai cagar, sabe? Tô nem aí pra ti. Ai, eu vou... Não, porque agora é uma revolução. Os processos seletivos serão melhores conduzidos com perguntas mais inteligentes. Não, cara, você não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Fica calmo, tranquilo. Baixa a bola. Não vai dar. Então, não queira abraçar o mundo inteiro. Faz o que dá. Você quer trabalhar numa boa empresa? Se prepara para aquela entrevista. Tenta garantir que vai avançar. Depois, como eu digo, depois lá, quando você estiver lá dentro, quando você estiver com poder, você tenta fazer diferente. Aí você vai ver o trampo que quer fazer. Você quer abraçar tudo. Você quer fazer tudo. Você quer passar num emprego, você quer revolucionar o país. Tudo ao mesmo tempo. Vai salvar o mundo. O meio ambiente também, tudo junto. Eu ser só bom naquilo que eu faço. Sou um excelente fazedor de coisa. Isso me garante uma boa carreira? Não. E o bom, aí a gente tem algumas questões que inclusive me doem, tá? Que é o bom... É a pessoa que ela é tecnicamente boa e ela é um ser humano bom. Geralmente, a mescla dessas duas coisas, de ser um ser humano bom e um bom profissional, só vai ferrar com a tua cabeça. Por quê? Porque, inclusive, é o motivo de eu ter criado o curso Puxa-Saco, que é não entender, não aceitar e ter uma raiva interna, uma inconformada, porque vemos incompetentes subirem, crescerem, evoluírem nas suas carreiras e o competente não tá recebendo essa visibilidade. Essa é a dor. Então, você ser bom tecnicamente, digamos que é o teu mínimo. A empresa, tipo assim, você é bom, você faz as tuas entregas, legal, parabéns, show. Parabéns pelo mínimo. Agora,
cadê o plus? E daí a pessoa fica, mas que plus, gente? Eu entrego todos os meus relatórios, eu bato meta. Não, o plus é subjetivo. É comportamento. E aí você não tem o plus. Pô, Luciana, mas eu vi o cara que não tem nem o técnico, mas só tem um plus. Daqui a pouco, para aquela empresa, é melhor o plus. É melhor o subjetivo. É melhor o comportamento, o network, as relações que aquela pessoa tem. O quanto ela se comunica, sabe? Até a questão visual, a aparência dela. Então, tudo isso influencia. O bom não vai conseguir galgar e crescer. Eu não vou dizer que nenhum, tá? Porque daí tem as exceções. Aí sempre vai vir a pessoa no comentário e vai dizer, mas eu consegui, Luciana. Tá, tudo bem, parabéns, palmas pra ti, mas você é uma exceção, não vem aqui contaminar a coisa, porque você vai iludir as pessoas e não é assim, né? Então, a maioria das pessoas não consegue. Sendo boa até não é suficiente. É como se fosse teu mínimo. Tá, tô entregando, fazendo legal, show, parabéns, que é um aperto de mão, que é uma bala, que é o bombonzinho. Você vai ganhar. Agora você não vai evoluir lá dentro. É complicado porque eu vejo que a galera entende, acho que é quase como se um falso senso de meritocracia. É um falso senso de meritocracia. Tipo assim, nossa, mas eu sou muito bom nisso, né? Pô, beleza, mas às vezes você é muito bom no meio de 100 pessoas. Uhum. E aí, beleza, mas o seu gerente consegue ver? Exatamente. Porque assim, eu tenho certeza que, pô, e eu já tive equipe de funcionário. Você não consegue olhar coisa de 100 pessoas. Não consegue. E às vezes a pessoa, ela tem o próprio critério dela de bom e ela criou uma expectativa. Só que ela não comunicou essa expectativa. E é uma coisa que eu xingo as pessoas, que eu digo assim, fala de uma vez, desembucha a criatura. No sul a gente fala desembucha, né? Que é fala, vomita. Se você não falar e não expor teus desejos, teus resultados, se você não for relações públicas das coisas que você faz e nem expor pra tua liderança o que você quer da tua carreira, ele não tem obrigação de fazer isso. E ele não vai fazer. Ele vai fingir de cego, né? Que nem aquele meme aquele filme que tem as vendas, né? A mulher que anda assim, ó. Ele tá assim. Ele vai ver quem ele quiser. Só que quando você joga a responsabilidade pro gestor, ele também se sente meio que na obrigação de te dar algum retorno. Do tipo assim, tá, e agora? A Luciana disse que quer ser promovida, me perguntou o que ela tem que fazer. A Luciana tá mostrando o resultado, ela tá aparecendo. As pessoas estão falando dela. E agora, o que eu vou fazer com essa mulher? Então, quando a gente divide, não adianta você ficar lá no... Ai, pois é, ele não me notou. Não vai notar. Ele não vai notar, ninguém vai notar. Se você não se fizer notar, ele não vai notar. Ai, é cruel isso. É cruel. Eu concordo que é cruel. Mas é assim. Então, geralmente, a gente vê aqueles pavões, né? Eu chamo de puxa-saco pavão, que é o que se destaca. Ele é um pavão, ele ri das piadas, é aquela pessoa idiota que numa reunião ela ri, sabe? Ela acha que ela tá fazendo grande coisa. Mas, se o gestor for comparar... Então, assim, vamos pensar que eu tô formando puxa-sacos inteligentes, né? A partir de agora, a gestão vai ter um comparativo. Ela vai comparar esse puxa-saco idiota, que parece não se usa débil mental, né? Não é uma palavra adequada, mas assim, parece sabe? Com uma pessoa que tá ali sendo inteligente. A partir daí, ele vai começar a pensar, opa, eu prefiro esse do que esse abobado aqui, né? Como diz o abobado aqui. Então, essas comparações e... Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas também é uma frase muito horrível, que é o seja protagonista da sua carreira. Eu acho ela uma frase assim, blé. Mas ela poderia se aplicar dentro de uma releitura desse contexto. Das pessoas terem uma atitude com relação a fazer algo para tentar mudar a realidade delas, né? Mas esse protagonista eu não gosto dessa frase, acho que ela é usada muito no contexto de colocar toda a responsabilidade em cima do funcionário somente. Eu tenho uma visão que, assim, principalmente quando você tá porque tem uma escadinha na carreira, né? Sim. Mas quando você tá nessa subida dessa escadinha, as primeiras fases, elas são muito técnicas de trabalho. Então, pô, jornalismo, uma coisa que eu trabalho. É muito técnico. É a apuração, é uma redação, é você fazer um bom texto, uma boa chamada, uma boa matéria. De um ponto a outro, isso é muito fácil. Pô, Sim. Isso aqui, qualquer babuíno bem treinado faz. Beleza. A partir de certo ponto, ele para de ser tão técnico. Uhum. Porque a partir de certo ponto é assim, beleza, agora você tem 10 pessoas pra você tomar conta. Uhum. E não é só 10 pessoas pra você tomar conta. Porque tomar conta de 10 pessoas também é tecnicamente fácil. É você dar resultado com 10 pessoas. Uhum. Que é uma coisa que as pessoas não costumam pensar nisso, né? Não é tipo, eu sou um chefe incrível com 10 pessoas. Sim. Porque eu já tive líderes incríveis que não davam resultados. E tive líderes tirânicos que davam muito resultado. Sim. E eles eram
cada vez mais Exatamente. promovidos. Por quê? Aos olhos da empresa, o cara tá dando resultado, então a gestão dele é ótima. E aí, a partir disso, você começa a exigir coisinhas de uma caixinha de ferramenta das pessoas que ela não tem a ver com o fazer técnico, né? Então, às vezes você tá querendo subir, eu sinto que as pessoas elas têm essa percepção, de, tipo, eu quero ser notado, eu quero ser percebido, eu quero ter um aumento, mas ela não entende que às vezes aquilo que ela aprendeu, às vezes, numa faculdade, ou até mesmo no decorrer da carreira dela, não é o suficiente, Sim. né? E aí, como é que ela consegue adquirindo isso daí, né? O que a gente chama, às vezes, de uma soft skill, de uma habilidade interpessoal. Como é que ela vai adquirindo essa caixinha? Eu acho que falta malandragem pro CLT, pro funcionário, pro trabalhador. Eu acho que a gente é muito inocente. E a gente foi colocado nesse papel de inocência e não é por acaso que a gente tá nesse papel. E aí a gente é colocado dentro de uma caixinha em que a gente não pensa. Eu vou falar aqui, teve um vídeo esses dias que saiu agora há pouco, não sei se você viu, de um cara com 30 funcionários demitidos. Thales. Ele deu uma surra na galera, né? Dá até vergonha. Por que ele deu uma surra na galera? Fica todo mundo burro. Porque pegaram pessoas ignorantes, cara. E é impressionante o que eles fazem com a imagem do trabalhador. É como se todo mundo fosse demente, sabe? É como se a gente fosse... Sabe? Como se a gente não tivesse cérebro. Luciana, eu não gosto do Thales Gomes. Eu assisti esse vídeo torcendo pelo Thales. Mas falei, vai, Thales, dá uma lição neles. Isso. E aí você acha que não foi proposital? Porra, só pode ser, velho. Só pode ser. É os foi piores pescado 28. E foi proposital. Transparecer a imagem do trabalhador bobalhão. Que não pensa, que não raciocina. E assim, não tem nenhum problema. As pessoas... Tem gente operacional, eu já trabalhei com costureira, com operador de máquina e tudo mais. Mas assim, quem pode tem que fazer diferente. A gente tem que falar das coisas. As coisas são... É como se fosse tudo um mistério. O trabalho é um mistério. As pessoas não sabem. Por que meu chefe tá falando isso pra mim? Ele não tá falando isso pra ti. O que ele tá falando significa outra coisa. O que ele tá pedindo de ti é outra coisa. Que você não tá captando. Tá, mas como é que eu vou captar? Você tem que captar, você tem que ver malícia. Você tem que ser malicioso. Você tem que ser malandro. Não é mau caráter, não é pisar nos outros. Inclusive, eu não ensino ninguém a fazer isso. Não é pisar nos outros, não é ser mau caráter, não é infringir a lei. Mas você não pode ser passado para trás como um babacão. E propositalmente, inclusive também já falei, as empresas são unidas. As empresas, os negócios, os empresários são unidos. Eles pensam em estratégias, eles se reúnem pensando em estratégias e eles fazem tudo pensado. O trabalhador é desunido, porque a gente está militando na internet. A gente passa o tempo todo militando na internet, se batendo e gritando ali na internet, né, abraçando árvore. E a ação, de verdade, a gente não consegue, a gente não evolui. A gente não quer pensar, a gente quer atacar os outros, a gente quer discutir, daí discutir isso. E o que o empresário tá fazendo? Tá discutindo quantas pessoas eles vão demitir no próximo layoff. Na próxima demissão em massa, eu vou demitir... Nós vamos fazer uma demissão em massa de engenheiros. Por quê? Porque os engenheiros estão ganhando muito. Porque no a gente teve acusação de cartel esse ano. Tem. Ainda tá rodando, né? Gente, tem um cartel, eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Tem cartel. Quando eu era consultora, eu trabalhava em consultoria de RH. Então, a gente atendia muitas empresas, né? Tem certos segmentos que eles são muito bolha, né? Então, por exemplo, C++, C++, né? Uma linguagem de programação ali de hardware. Uma coisa muito segmentada lá no Sul, que tem 2 empresas que dominam isso no Sul. Então, ou você vai trabalhar para uma ou para outra. Abriu a vaga para uma. Eu trabalhava por meta, né? O que eu pensei? Vou no concorrente, né? Vou achar esse cara no concorrente. Chamei o concorrente pra entrevista e tudo mais. Enviei pra empresa. Cara, a gerente do RH marcou uma tipo assim, pra me demitir da consultoria. Disse assim, Luciana, o CEO tem um acordo com outro CEO pra ninguém sair dessa empresa. Tu não pode tirar ninguém deles. Você não pode chamar ninguém dessa empresa pra ir pra outra empresa. E eu disse, tá, então as pessoas estão refém pro resto da vida. Então, elas estão refém. Por quê? Porque ou elas vão pra uma ou pra outra. Dentro do Estado, é esse o contexto. Era igual o Steve Jobs, né? Pra quem não sabe, o Steve Jobs teve um processo, né? A história até famosa disso, Sim. né? Acho que o Steve Jobs, acho que foi se não me engano, a Adobe. Alguém da Adobe fez uma contratação de alguém da Apple. E o Steve Jobs mandou uma carta a ele, falando, vocês estão contratando uma rapaziada aqui da Apple, a gente tem um acordo,
Quero saber o que tá acontecendo, senão a gente vai começar a contratar pessoas de vocês. Esse e-mail vazou e eles tomaram um processaço. Cara, isso aí Isso é cartel, né? Isso é cartel. E pra quem tá achando que... E a gente precisa dar um disclaimer, Lu. Porque é muito triste, porque parece às vezes que a gente tá tendo um ideal revolucionário, Mas né? não é teoria da conspiração, isso é realidade, é um... Não, sim, não. E assim, você entender, a prática anticartel, ela não é uma coisa comunista. É o maior princípio do liberalismo. Não, isso é ética. Essa é uma prática capitalista. Se você for ler os princípios do liberalismo, isso aí. O cartel, o antitrust, são os princípios básicos para você ter livre Você não pode ter monopólio. Exatamente. Isso é capitalismo. Capitalismo puro, né? Isso aí. A gente não tem isso. Isso aí. Então, Novo Hamburgo, por exemplo, indústria calçadista, quando foi dominante, né? Tinha muito disso. Acordo de cavalheiros, eles chamam. Eles se reúnem num churrasco, eles fazem. Eles vão conversar, CEO com CEO, diretor com diretor, e dizer assim, cara, não contrata da minha empresa. Então, resumindo, empresas, empresários, gestores, alta direção é unida. Nós, trabalhadores, somos desunidos e somos patetas. E aí a gente fica, de propósito, é quase como se ele jogasse, assim, açúcar no formigueiro. Eles jogam uma isca pra nós e a gente fica que nem barata tonta. Correndo atrás do rabo, gritando com, ai meu Deus, não sei o quê. E aí a gente fica, sei lá quanto tempo nisso, enquanto eles já estão muito à frente. Muito, muito à frente, né? Então a gente tá engatinhando com relação à malícia corporativa, com relação à inteligência emocional, que também podemos usar essa frase. Mas é isso, é um engatinhamento ainda, um princípio, um início de vontade das pessoas de entenderem. Você falou de processo seletivo longo, e acho que essa é uma das coisas que eu mais ouço o pessoal reclamando hoje. Tô aqui! Um amigo meu tava maravilhoso, assim, ele passou acho que quase 3 meses num processo seletivo e foi negado. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E ele tava ficando maluco, assim, ele tava... É de enlouquecer. Falei, cara, tem mulher que te deixa menos bravo que isso, tá? Porque assim, tava tipo loucura. Assim, faz um mês que ninguém me retorna e ele já tinha conversado com um gerente, ele não sabia se tinha passado, se não tinha passado. Por que os processos seletivos estão tão longos, Lu? É proposital, tá? Existe uma... É uma questão até mesmo psicológica, tá? Eu vou te dizer. Quando a pessoa... Vamos pensar essa questão do mercenário, tá? Você participou de um processo seletivo que tinha 10 etapas e a empresa te informou que você estava concorrendo com 2.000 pessoas. Quando você chegar ao fim desse processo, você vai se sentir um vitorioso. E você vai pensar 1000 vezes antes de demissão dessa empresa. Porque você vai pensar assim, puta merda. Demorei 15 meses pra entrar aqui, participei de 2.000 etapas, eu vou ter que ficar aqui nesse lugar, né? Porque eu sou um vitorioso. Essa empresa... Nossa senhora, passei, né? Sei lá, grandes empresas multinacional, aquelas que todo mundo quer, a roxinha, não sei o quê. Todo mundo quer, né? Processo, pode ver. Todas essas empresas têm muitas etapas. Pra quê? Pra dar esta sensação de que você tá... todo mundo, olha, eu não sei você, mas todo mundo quer trabalhar aqui na minha empresa. Você tá vendo? É disputadíssimo. É de 2.000 a 3.000 pessoas por vaga. E aí, se você chegar até o final, você é um vitorioso. E eu espero que você não desista depois. E aí, bora time, vamos lá, e discursinho e gritaria, né? Então, é proposital. Não é... estrategicamente, com relação... Vamos pensar, tá? Teria que ser um processo mais longo por conta da quantidade de pessoas. É muita gente. Não precisaria ser. Eu vou eliminando. De 3 etapas eu elimino. Mas é longo para dar esta sensação, né? Que a gente tem aquele negócio da gamificação do flow, né? Que você tá vencendo. Quase você numa maratona. Eu tô quase lá. Eu tô chegando. Aí você recebe aquela carta de aprovação com um salário R$1.000 a menos, mas você até aceita. Porque, meu Deus, é a Amazon. Meu Deus, o sonho da minha vida. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa. Então, a empresa criou um sentimento em ti de luta. De sofrimento, assim, de um jogo, sabe? De que você tava ali se matando com outras pessoas e agora você conseguiu. Porque essa vaga é tua. E pronto, você aceita menos, você aceita acúmulo de função depois, você aceita ficar naquela empresa com um chefe assediador, porque se você não ficar, você é um derrotado. Cara, Luciana, tu ficou 7 meses participando do processo e agora tu vai pedir demissão. Fraca. Tu é fraca, cara. Nossa, não vai aguentar. Fraca. Então, não é por acaso. E da outra ponta, a percepção que eu tenho das últimas vagas que eu abri tá uma loucura. Tá uma loucura, assim. A última vez que eu abri uma vaga, eu devo ter recebido papo de 2.000 currículos. Sim.
Tanto que eu parei de abrir vaga. Sim. Depois disso. Eu falei, não dá mais. Sim. Não dá mais, não abro mais vaga Sim, daí a porque pessoa é que loucura. minimamente se importa, ela vai querer ver esses currículos. Porque é loucura. Porque eu comecei a ver currículo, chegou uma hora que eu não dava mais. Eu falei, Sim. eu não consigo, entendeu? Tipo, eu não consigo, ainda mais que é uma Sim. microempresa. Como é que uma pessoa que faz outras coisas vê 2.000 currículos? Sim. E aí eu comecei a pedir pra outras pessoas já ajudarem a selecionar. Aí da seleção, eu falo assim, cara, se essa é a melhor seleção, fudeu. Sim. Eu já não gosto da seleção. E aí você já começa a olhar, ver, pô... E aí, pô, eu sei que tá foda, tal, mas eu recebia gente que trabalhava em setor de limpeza, pedindo vaga de, sei lá, sênior. Sim. Caralho, Sim. tu nunca nem passou por isso. Ou o cara que queria uma oportunidade. Pô, sei que você quer uma oportunidade, mas essa é uma vaga que eu preciso de uma experiência. Mas Sim. o cara quer uma experiência. Mas, pô, Sim. eu tô precisando de uma outra coisa aqui, né? Essa Sim. aqui não é minha vaga. Então, tá uma loucura também, pro outro lado, pra quem tá fazendo uma E é seleção. por isso que a automação, por exemplo, a inteligência artificial no processo seletivo ganha tanto espaço. Porque ela consegue fazer esse filtro rapidamente. Em alguns segundos, ela filtra quem realmente tem experiência e quem não tem. E essas pessoas que vão seguir no processo e daqui a pouco vão ter mais chance de ser vistas por um ser humano. Mas isso eu acho que é muito o reflexo do desespero das pessoas. As pessoas estão desesperadas. E aí, de novo, também não acho que seja por acaso que a justificativa para automatizar processos seja o fato de ter muito candidato. São as próprias empresas que fazem ter muito candidato. Por quê? Porque elas demitem em massa, depois elas contratam uma pessoa que vai fazer acúmulo de função, sabe? Então, me parece que tá tudo interligado. Então, bom, eu como empresa, é muito cômodo eu justificar que o meu processo é uma merda e que eu uso automação porque tem muita gente, sendo que eu também sou responsável por ter muita gente no mercado. Daí fica aquela... O negócio não tem fim, né? É a pessoa, um rabo, uma coisa que não tem fim. A empresa justifica, as pessoas dizem, mas eu quero um emprego, eu tô desesperada, e fica todo mundo nesse limbo. E essa questão do desespero é preocupante porque, vamos pensar, a pessoa ela não entende ali que... Ela nem faz uma leitura. Ela só quer ser vista por alguém. Ela só quer que alguém veja ela. Que alguém veja ela e ela tem a mínima esperança de que você olhando pro currículo dela, mesmo que não seja a vaga que ela tenha perfil, que você vai chamar ela. Que você vai ter alguma coisa pra ela. No futuro. E aí, quem sabe, no futuro, não vai ter. Ele vai lembrar de mim. E aí as pessoas não pensam assim, não vai lembrar de ti porque eu tenho que focar no que eu tenho no momento, que é uma vaga em aberto. Então, eu preciso fechar esta vaga e quando abrir outra vaga, eu vou abrir de novo o processo. Eu não vou em banco de currículo nem nada disso. Mas as pessoas... É o desespero. É o... Pelo amor de Deus, olha meu material. Pela empresa, por exemplo. Eu quero trabalhar contigo. E tu abriu essa vaga. É o único jeito de eu chegar até ti. Como é que eu vou te alcançar? Como é que eu vou te alcançar e você vai me ver? E pra quem tá procurando um trampo, qual que você acha que é o melhor jeito pra poder suportar esses processos seletivos? Eu acho que assim... O que eu sempre ensino para as pessoas é elas mesclarem estratégias. Isso é uma coisa que cansa já de certa forma, mas que eu acho que é a melhor forma. Porque assim, hoje a gente tem plataforma de automação, a gente tem inteligência artificial, a gente tem envio de currículo, a gente tem gestor, a gente tem indicação, a gente tem várias coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E até vaga que não foi divulgada sendo trabalhada em bastidor. E as pessoas não sabem disso tudo, né? Então, a primeira coisa, entender que existe todo esse fluxo e que talvez você ir por uma via não seja suficiente. Por exemplo, eu vou me candidatar pela GUP. E eu vou ficar lá parado esperando o processo da GUP. Talvez você não vai evoluir lá. Por conta da regra do software, né? Quem sabe você pensar numa segunda estratégia. Daqui a pouco, para vaga aberta, né? Por isso que eu disse. Eu vou abordar o gestor e vou me oferecer para vaga futura. Não tem resultado. Agora, você abordar um RH se oferecendo para uma vaga que está em aberto, você vai instigar ele a curiosidade. O RH ignora todo mundo. Isso é verdade. A maioria das vezes o RH tá cagando e ignora todo mundo. Mas ele vai espiar o teu material. Então, o jeito de suportar é você, de certa forma, garantir que você fez tudo possível. Porque a gente ser refém, por exemplo, de uma plataforma de inteligência artificial é muito cruel. Porque eu não fosse vista por uma pessoa. Não tem ninguém vendo o meu currículo. Não tem um ser humano vendo. Então, eu gosto de usar muito esse exemplo porque é a cara, assim, de inteligência artificial, né? Vamos pensar que a empresa não contrata acima de 45 anos. Nossa, é a cara. Não contrata, tá? No software, eu boto esta regra e ela elimina. O software elimina quem tem 45 mais.
Se eu como RH, e eu fazia isso, se eu receber um bom currículo de alguém com 46, eu encaminhava. Porque eu argumento. Eu sou gente, entendeu? Eu sento contigo com o gestor e digo, cara, o cara tem 46, que diferença faz pra 45, né? Foda-se. Olha a experiência do cara, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu argumento, porque eu sou ser humano e eu tenho isso. O software não argumenta. Não, e quando tem regra de faculdade... Não, entendeu? Pô, um cara de TI, cara, que pô de faculdade, tia. Os caras não fazem faculdade, os caras são gênios. Meu marido não tem faculdade, ele é um gênio, ele trabalha como DBA. Ele não tem faculdade, qualquer empresa contrata ele, tá... Sabe? Ele não tem faculdade. Mas, não, tem que ter, Luciana, faculdade. Bota lá no software, é uma regra de negócio. O currículo do meu marido não vai ser visto. Agora, eu como recrutadora, se eu tenho uma expertise, eu vou pegar o currículo e vou dizer que, olha aqui, ó, vamos botar esse cara cursando. Ele começa uma faculdade, aí EAD, que se foda. Sabe? Sabe uma coisa que eu percebo que é meio foda, assim? Que eu já tive com amigos meus e com pessoas que mandaram perguntas. Quando a pessoa tá num processo seletivo, às vezes ela tá muito cansada. Eu entendo. Porra, então tá num... Sim, porque é muita coisa, sabe? Tá cansado, meu Deus. Você tá com a cabeça a milhão, você tá desempregado, tá correndo atrás. Esse é um estado muito exaustivo emocionalmente. Só que esse estado exaustivo emocionalmente, ele é muito ruim. Porque às vezes o cara que tá procurando emprego, ele perde o emprego pra pessoa que não está procurando emprego. Isso. Porque a pessoa que não está procurando emprego, ela tá com abordagens muito mais leves e descontraídas do que aquele cara. Porque esse cara desesperançoso, o que ele costuma fazer que é muito triste? O cara, ele tem um currículo. Eu falei isso até pro meu próprio pai, né? Foi uma coisa que eu briguei com meu pai uma época aí, mas depois meu pai desistiu, não tive nem muito como fazer. Meu pai tinha um currículo que ele fez 5 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás. Mandava o mesmo currículo todas as vezes. Sim. E era a mesma coisa. Viu uma vaga, mandei um currículo. Viu uma vaga, mandei um currículo. Viu uma vaga, mandei um currículo. Pô, não tô sendo chamado. Pô, o mercado tá uma bosta de desistir. Você fala assim, cara, essa é a única abordagem? Sim. Porque o cara entra num loop do, é isso que eu tenho e eu espero a resposta. No loop. Pô, mas se isso aqui não tá dando certo, cara, tu precisa começar a abrir outras frentes de caminho. Porque isso aqui já não tá dando certo. Será que é esse um currículo que você tá mandando? Pô, faz a versão A, B, C, faz 4, 5 versões desse currículo. Às vezes você trocou o currículo, mudou, o Gup já pegou. Ou você entrou pra outra plataforma, ou você foi no evento, você foi... Mas o cara, ele entra nessa espiral do processo e o processo, ele é muito matador. Por isso que quando eu gosto de falar que assim, o melhor lugar pra você procurar um emprego é quando você tá empregado. Claro. Porque você tá com a mente limpa. Pô, você tá tranquilidade. Tchuchuco. Você pode olhar a vaga, daqui a pouco eu nem vou me candidatar pra isso aqui, porque não quero. Agora você tá desesperado, boleto batendo. As contas batendo é o desespero. É loucurada. Eu vou mandar pra vaga abaixo da minha. Porque eu preciso pagar as contas. Por isso que essa questão da inteligência artificial moldou muito as pessoas, que é assim, eu vou lá e eu me candidato para 10, 15 vagas. E aí, eu perdi aquele senso de urgência, de tempo, de tudo, porque ali, naquele momento, são 20 vagas que eu me candidatei. Só que eu não vou levar em consideração todo o processo que está por trás dessa seleção. Então, no outro dia, eu estou desesperado, porque de 15 vagas que eu mandei currículo, eu não fui chamado para nenhuma entrevista. Mas calma, mulher, homem. Você mandou ontem. Só que a automação permite isso, né? Você vai se candidatar para 100 vagas. No outro dia, você já tá ansioso. E aí, o que acontece? Você recebeu da automação mais 50,5 de reprovação. Então, tua mente estoura. Tu fica louco, tu não sabe mais o que fazer. Pô, meu currículo tá uma merda. Aí você vai ver, daqui a pouco, eram candidaturas de 2001. Só que as pessoas não atinam, por quê? Porque no desespero, ela tá atinando o quê? Mandei 100 candidaturas e recebi 50 negativa. E é o papo que a gente tá falando aqui, né? O cara, ele tá com a inteligência pra apertar porca, parafuso, pra função dele. E ele não entende que existe uma outra inteligência, que é a inteligência pra você ser contratado. Do mesmo jeito que tem inteligência pra você crescer dentro da empresa, pra você ser contratado é uma outra... Pô, eu tenho amigos que são gênios de ser contratado, é impressionante. Exatamente, estratégia. Mas é uma outra qualidade, é uma outra soft skill. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, que a gente chega conclusando por que as pessoas adoecem. Porque tá vendo que pra tudo tem estratégia? Pra eu começar a trabalhar, eu tenho que ter uma estratégia. Pô, daí lá vem a Luciana vender curso disso, daquilo, né? Pô, vai ter que fazer o curso, vai ter que não sei o que, mas que merda. Tá. Aí comecei a trabalhar, comecei na empresa. Tem que ter outra estratégia. Pô, mas quando é que termina isso? Não termina. Você tá sempre tendo que ter estratégia. Você tá sempre tendo que pensar.
que analisar as pessoas, que você não tem paz. Você minimamente constrói uma paz ali naquele ambiente que você tá, mas daqui a pouco você já tem que começar a pensar além. Ou procurar outro emprego. Não tô sendo promovido, vou ter que procurar outra coisa. Então, por que será que as pessoas estão ficando doidas e doentes? Porque elas, o tempo todo, têm que estar pensando o que fazer. Porque eu tô pra trás, eu tô atrasado, né? Agora a gente tá nessa sociedade, a sociedade que tá todo mundo pra trás. A gente tá atrasado. Tem influenciador aí ganhando milhões com 20 anos. Tamo atrasado, a gente tá atrasado. Sabe? Tem um cara que entrou lá, o cara fundou uma startup. Eu tinha muito isso com o negócio de startup. Depois eu me conformei, mas assim, eu não me conformava. Eu ficava pensando, pô, mas o que esse cara fundou uma startup? E eu? Pô, o cara era filho do executivo do banco e tal, sabe? Não era só a ideia. A minha geração foi amaldiçoada com essa coisa do hustle, né? Então, crescer na geração startup foi a pior coisa. Então a gente olha e se compara com o outro. Tô atrasado. Tô por fora, vou ter que ir, vou ter que fazer, vou ter que acontecer. Daqui a pouco a pessoa surta, porque ela cansa. Como é que é a sua percepção da geração Z no mercado de trabalho? Inclusive, eu tenho um vídeo que eu agradeço a geração Z. Eu passo o vídeo inteiro agradecendo. Então você é das nossas. Eu agradeço a geração Z. E aí, uma coisa que eu quero observar é que, assim, as pessoas dizem assim, meu Deus, eles não querem trabalhar, eles são preguiçosos, eles não sei o quê. Em todas as gerações a gente tem esse tipo, né? Então, não tem a ver com a geração. Por quê? Vamos pensar que tem a pessoa incompetente, a pessoa preguiçosa e a pessoa não sei o quê, ela existe, ela tá aí. E uma coisa, eu usei esse exemplo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, porque o velhinho, pessoa idosa, ela é boa, né? Não necessariamente que ele é idoso, ele é uma pessoa boa. Então, não necessariamente que a geração Z é uma geração ruim, só porque ela é geração Z. Mas a geração Z, na minha percepção, por exemplo, a gente tá aqui falando tudo que a gente falou até agora por causa da geração Z. Porque a geração Z, ela não se conforma. E daí, às vezes, as pessoas dizem, mas ela é conformada demais. Tipo assim, eu não vou fazer nada, dane-se esse mundo, não sei o quê. Mas a bem da verdade é que ela, não fazendo, ela tá dando recado. Inclusive sobre o que falamos da liderança. Quem serão os próximos líderes? Por quê? Porque se eu tenho uma geração cansada, e uma geração estressada, e uma geração de saco cheio, ela não vai querer ser líder de nada. Quem vai ser? Vai ser o tiozinho lá? Vai ser E aí, de novo, não tem a ver com idade. Por quê? Porque eu tô vendo muita gente... Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio que a geração Z é uma idade. A geração Z é uma geração de trabalhadores cansados. Que está cansada. De sofrer, de trabalhar demais, de fazer esse círculo vicioso de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que isso. Então, eu acho que é uma geração cansada, é uma geração estressada e é uma geração... Eu não gosto dessa palavra, mas vou ter que usar. Uma geração disruptiva. Que veio pra causar, pra mexer com as coisas. Então, quando a gente vê uma pessoa com coragem de dizer assim... Então tá, se é assim, pra mim... O próprio fato de pedir demissão. Né? Então tá, esse ambiente é assim, essa merda, então tá, vou me projetar pro mercado, daqui 6 meses tô pedindo demissão. Nossa, mas e a tua estabilidade, né? Não, estabilidade pra mim num ano já tá bom. Então, uma outra geração, que também não tem a ver com idade, mas tem muita gente que nem pensa na questão da estabilidade, e às vezes fica num emprego bosta e quando vê não consegue mais sair. A nova geração disse assim, eu vou procurar o que é melhor pra mim. Então, se ser da geração Z é ser disruptiva, é pensar em si, pense em si. Você é da geração Z. Você pensa em ti, no que é melhor pra ti. Como eu disse, faz o que é melhor pra ti. Você vai pela indicação, faz. Você quer trabalhar o network, quer fazer puxa-saco? Faz. Você não quer? Não faz também. Isso é o pensamento da geração Z que muita gente quer fazer. E aí elas não é, a geração Z não é o que as empresas vendem, que é a geração Z. Que é o gurizinho, a menininha lá, o influencer fazendo dancinha do TikTok que leva a mãe na entrevista. Mas tem muito espantalho disso. Ai, né? Gente, parem com isso, gente. Sabe, isso sempre existe. Gente, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa consultoria como uma estagiária de RH. Foi um cara, um menino, pra entrevista como aprendiz e levou a mãe. O que ele é? Ele é sem noção, só isso. Ou seja, ele não tinha carona pra ir pra casa, porra. Sabe? Sem noção, tem em todos os lugares, a todo momento, em qualquer geração, você é uma pessoa sem noção, você... Sabe? Você não... Tudo... Tá, o que eu vou fazer? É um sem noção.
sabe? Não, mas Lu, eu já fui pra entrevista que meu pai me levou. Não, mas participar da entrevista Não, participar já é demais. Isso, mas já entendeu? foi entrevista que meu pai me levou e esperou. Aí eu sou... Pô, eu não tinha carona, mas meu pai de falou, novo, tô fazendo nada, tá lá. O que é isso? É mais raiz? É Nutella? Não é? Exatamente. E aí a gente enxerga de novo uma coisa que as empresas adoram fazer, que é plantar um bode expiatório. É. Então a geração Z é o bode expiatório nosso atual. Que é dizer assim, e é servir de exemplo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que questiona, que sai de empresa, que procura o que é melhor pra ela, que é egoísta com a carreira dela, que faz um curso de puxa-saco, ela não é bem vista pela empresa. Então, o que eles dizem que não presta? O que eles estão dizendo para as outras pessoas que ainda têm dúvida do que fazer? Não faça isso. Se você pensar que nem a geração Z, você vai ficar desempregado? Você vai ficar sem emprego? E olha só, e vai ficar e o desemprego, e a fome batendo, e aí começa a alimentar esse perfil de desgraceira. Vai tudo desmoronar. Não vai desmoronar nada, gente. Empresa se recicla, a empresa vai contratar num novo modelo. Fizeram PJ, daqui a pouco já estão se beneficiando com PJ. Eles se beneficiam de tudo, gente. Não para. Nenhuma empresa vai falir, ninguém vai nada. Nada vai desmoronar. Não vai acontecer nada. As empresas vão fazer, elas vão se adaptar. Ai, porque se acabar com a escala 6x1, as empresas vão... Não vão nada também. Então, gente, calma. Faz o que é melhor pra ti. Pensa no que é melhor pra ti. A empresa tá pensando no que é melhor pra ela e você tem que pensar no que é melhor pra ti. E isso é ser geração Z, que é uma geração inconformada, é a geração do quer saber, eu vou fazer o que realmente é melhor pra mim mesmo e que se for dos outros. De novo, sem ser antiético, mas assim, empresas se adaptem e elas vão se adaptar. Que nem quando as pessoas pedem demissão, né? A pessoa pede demissão da empresa, às vezes a pessoa diz assim, Luciana, eu tô com 4 meses de empresa, não aguento mais, quero pedir demissão. Eles vão ficar chateados? Vão. Mas vai durar 2 meses. Nem isso, 1 mês. Se você quiser voltar pra essa empresa daqui 1 ano e for tecnicamente capacitado, eles vão te dar o emprego de volta. Que eles estão cagando. Porra. Porque é um negócio, cara. Eles vão contratar os melhores profissionais e deu. Então, faz o que é melhor pra ti. Muito obrigada, geração Z. Agradeço a vocês todos os dias por estarem fazendo o que fazem, serem o que são e por abrirem espaço, inclusive, para a criação de um curso de puxa-saco, porque sem vocês jamais teria sido feito esse curso. Não, e acho que tem um ponto que a galera não pensa que a geração Z fez muito e faz muito também, essa questão desse questionamento do que é estruturado. Isso! Que é olhar e falar assim, essa aqui é a estrutura. Tá, e daí? Exatamente. Mas tem que seguir isso daqui. Não sei se eu quero. Não tem uma estrutura. Não sei se eu quero. E aí você começa a ter que ver as pessoas rebolarem. Porque eu acho que assim, teve uma outra parada que teve um pouco antes dos millennials. Porque eu tenho conversado um pouco sobre isso, né? Inclusive, a gente vai ter um podcast aqui só pra falar um pouco sobre a decepção millennial, que eu acho que é uma geração que é o oposto da geração Z. Sim. Né? A geração millennial, ela viveu o hustle, né? E aí, o que as empresas fizeram, né? Elas transformavam as empresas em parquinhos. Você deve ter visto muito isso. Assim. Os puffs. Começou com empresa com puff. Aí você tinha empresa sem baia. Olha, a gente não tem mais baia. Isso. Você não tem mais lugar marcado. E tudo era vendido com uma grande revolução. Você tem uma cafeteria, você tem piscina de bolinha, você tem um PlayStation, você tem tudo incrível. Nossa, que incrível. Isso, uma versão otimizada da tua casa. Tipo, o que não tem na tua casa, temos aqui pra Trabalha ti. enquanto eles dormem, 12 horas por dia. Porque transformava o seu trabalho numa casa, num lugar... Só por exemplo, você olhava e falava assim, porra, legal. Talvez eu quisesse um puff, ficar no puff da minha casa. Isso, legal, mas eu queria estar com a minha mulher e com o meu filho. Talvez, tipo, eu tenho um PlayStation ali, mas não paro pra jogar. Na minha empresa tinha uma mesa de ping-pong. Só que cada vez que a gente jogava, o chefe brigava com a gente. Isso. Chegou o ponto da gente falou assim, pô, talvez vocês tivessem que tirar a mesa de ping-pong, né? Porque se a gente joga, vocês brigam. Exatamente. Por que tem uma mesa de ping-pong? Então você começa a ter isso, dessa ilusão. E a geração Z é mais assim, tipo... Não eu quero grana. Eu quero viajar. Ou não, nem que é grana. É tipo assim, eu só não quero ficar 12 horas por dia no meu trabalho. Eu não quero ficar 2 horas no trânsito. Isso aí. Eu quero trabalhar por projeto. Não preciso trabalhar 8 horas. Por quê? Porque eu tô entregando a mesma coisa se eu trabalhar 2. Ou talvez 8 horas por dia tá ótimo. Ou talvez eu vou prestar serviço pra 10 empresas ao mesmo tempo. Vocês vão ter que engolir. Isso é uma coisa que dói nas empresas, né? Porque elas querem exclusividade. Pô, mas como é que o cara tá entregando ainda assim? Esse merda tá entregando.
os resultados prestando serviço para 10 empresas ao mesmo tempo. Que todas as outras gerações entregariam. Isso. Entendeu? Porque a gente segue o mesmo modelo de estrutura de trabalho da Revolução Industrial. A gente fez uma Revolução Industrial lá em 1900, tá todo mundo seguindo. Isso aí. Só que a gente tá agora uma revolução que é muito mais, mas é tão impactante quanto a Revolução Industrial, que é de redes sociais, computadores, inteligência artificial, só que a gente não questionou a estrutura de trabalho que a gente tem. A gente tá pegando uma coisa ali, foi criada no sistema... Isso, a gente tá tentando fazer caber um negócio que não cabe. Tipo, enfiar um negócio, tipo um boi numa lata de sardinha. Não vai Exato. dar. Não vai dar. Exato. As empresas podem continuar, a minha opinião, elas vão continuar teimando, mas uma hora elas vão ceder. É só olhar a questão de... Olha São Paulo. Porque quando eu falo disso, as pessoas começam a falar, caralho, se mistura um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas tem. Tem São Paulo. São Paulo é uma cidade que não dá mais pra você se locomover. Você tem um privilégio. A Lúcia, eu até brinquei, é engraçado ver a voz da Lúcia, é uma galinha, ser um galo, ser um cavalo, ser um animal silvestre passando. São Paulo não dá mais. Sim. As pessoas estão saindo de São Paulo. Pela primeira vez na história, de que se é registrado, tem mais gente saindo do que chegando em São Paulo. Opa, tem uma coisa. Sinal. São Paulo está intransitável. Eu demoro 1 hora pra vir pra cá. E aqui não é longe da minha casa. Demora 1 hora. E no Rio Grande do Sul, onde você mora, 1 hora é o tempo de ir É Gramado. de Novo Hamburgo pra Porto Alegre. Até menos. Dá meia hora você chega. Olha isso. Você consegue transitar por cidades no mesmo período que eu transito por bairros. A gente tá falando de uma cidade que tem um transporte público de péssima qualidade. Muito assalto, muito crime. E todas as empresas insistem em trabalhar físico na berrine. A conta não fecha. Não, e assim, eu sou de uma geração que eu posso me dar o luxo de escolher, né? Vamos pensar que essa... Mas eu não passo fome, nem nada. Meu pai, daqui a pouco, que é uma coisa que as pessoas também se doem, né? Que eu não acho que é uma dor. Mas assim, eu posso escolher não trabalhar em São Paulo e trabalhar em Novo Hamburgo. Eu vou escolher a empresa que tá me oferecendo um trabalho remoto. Então, talvez a tua empresa que tá oferecendo a vaga presencial não vai ter o privilégio de me contratar. Você vai ficar sem a mão de obra. Vai! Porque você quis optar, teimou em ser um trabalho presencial. O problema é teu. Se pintar uma vaga, a pessoa vai abandonar seu emprego. Isso. E seu turnover vai pro caralho. O problema é teu. O problema é teu. Aí as pessoas se doem porque assim, pô, mas eles não precisam trabalhar. Mas que bom! É o que eu digo. Cara, tá sendo indicado, mas que bom! Você não precisa trabalhar, pode se dar o luxo de escolher. Mas que bom! Por quê? Porque se a gente tiver várias pessoas fazendo esse movimento, daqui a pouco as empresas vão pensar. Porque elas vão sentir. Então, que bom que tem gente que pode. Façam quem pode, porque não pode. Quem tem que... Eu sei, tem gente que tem que trabalhar. Tudo bem. Mas a pessoa que tem um mínimo de privilégio... Usa teu privilégio. Usa. Vou escolher trabalhar só 100% remoto. Escolha 100% remoto. Não abra mão disso. E faça as empresas que estão no presencial penarem para achar outra pessoa parecida. Ou daqui a pouco não vão achar contigo. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Luciana do RH Sincero. Para você assistir o episódio completo, é só clicar aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e dar uma olhadinha nos nossos amigos do T2 Educação, no link que vai estar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado.